Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo entra na briga com o São Paulo por joia do futebol argentino. Saiba qual a possibilidade dele reforçar o clube. Diretoria coloca à venda atacante Pedro, que já não é mais considerado imprescindível. Reunião sela destino de Andrés Pereira. Vai ou fica? E pesquisa aponta o que todo mundo já sabia. Mengão é preferência nacional e abriu vantagem para o Corinthians. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E o estudo do movimento Convocados, patrocinado pelo Grupo XP, que foi revelado mais cedo, trouxe números altamente interessantes sobre as tendências das torcidas no Brasil. Algo que já está consolidado há muito tempo e não é mistério para ninguém, apenas o Corinthians contesta isso, né? O Flamengo é o clube de maior torcida e disparado, com quase 1/4 dos torcedores em território nacional. 1 em cada 4 brasileiros torce para o Flamengo. 24% das intenções na pesquisa que foi divulgada, contra 18% do Corinthians. Para que se tenha uma ideia, a última pesquisa apontava 22,5% da preferência para o Flamengo e 17% para o Corinthians. Ou seja, o Flamengo não só avançou na preferência, aumentou a sua margem de preferência entre os torcedores, como ainda aumentou a frente para o Corinthians, colocando mais um ponto percentual. O estudo atribui isso às conquistas entre 2019 e 2021, entre as quais o bicampeonato brasileiro, campeonato da Libertadores da América, o bicampeonato da Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o tricampeonato estadual. Mas fato é que a coisa, para mim, mais relevante e positiva não é somente o Flamengo ter aumentado a sua frente, né? É o fato de que o Flamengo atestou também a segunda torcida mais jovem da pesquisa. Só perde para o Cruzeiro. Segundo este estudo, 54% dos torcedores do Flamengo estão abaixo da casa dos 35 anos. Ou seja, o Flamengo não só abriu essa frente, como deve se consolidar nas próximas décadas como o clube de maior torcida no país. Isso se não aumentar a sua margem para os outros. Outra tendência que também foi observada, pelo menos nas orientações que eu fiz, né, foram de que os 4 grandes clubes de torcida, né, estão concentrando, né, a torcida e se afastando dos demais clubes. Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Para que se tenha uma ideia, o Vasco, que no histórico da pesquisa é o 5º colocado, tem apenas 4,7% da torcida no país, né? Metade da torcida do São Paulo, que é o 4º colocado. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então, esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E uma reunião que aconteceu envolvendo a diretoria do Flamengo nesta terça-feira bateu o martelo sobre a situação de Andrés Pereira. O jogador não será comprado, pelo menos não pelos valores que foram definidos na reunião que aconteceu no início do ano entre o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, e os representantes do Manchester United, intermediados pelo bilionário Kia Iorabchian, o iraniano que fez essa intermediação entre o Flamengo e o clube inglês. A menos que os Diabos Vermelhos aceitem reduzir e bastante os valores que foram aceitados para a aquisição de 75% dos direitos econômicos do atleta, não haverá negócio. O Flamengo não pretende pagar 10,5 milhões de euros para contar com o jogador em definitivo, o equivalente
a mais de 54 milhões de reais no câmbio atual. Com isso, a tendência é de que Andrés Pereira, cujo contrato de empréstimo se encerra no próximo dia 30, seja devolvido ao Manchester United. Aliás, o próprio jogador, dada essa indefinição com relação à sua permanência, também não descartou a possibilidade de retornar ao Manchester, já que o Ten Hag, que é o técnico que vai assumir na próxima temporada, o holandês, trabalhou com o atleta quando ele ainda estava no PSV Eindhoven, da Holanda. Ele, apesar de belga, começou a sua carreira no país vizinho. E o atual técnico, o novo técnico do Manchester United, gosta muito do futebol do Andreas. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, assista a TV Precatório do meu amigo Cleanto Jales, o maior especialista do assunto no Brasil. O link está aqui na descrição e ao entrar em contato, não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou. E você que é membro do canal, está concorrendo ao manto novinho em folha, que nem esse aqui, oficial, no sorteio que acontece no fim do mês. Torne-se um membro e participe. O Flamengo que está disposto a negociar o atacante Pedro. Isto mesmo, a informação é da minha amiga Raíssa Simplício, do Gol.com, ela que fez a matéria expondo a possibilidade de que o Flamengo negocie o jogador. No entendimento interno, o atleta que foi negociado por empréstimo ao Flamengo pela Fiorentina em 2020, ao final da temporada, foi adquirido por 14 milhões de euros, que o Flamengo ainda está pagando de maneira parcelada. Ele acabou não convencendo, acabou não fazendo aquilo que se imaginava que pudesse acontecer com a chegada do jogador. Não acabou correspondendo às expectativas. Essa foi a palavra que me escapou. E por isso o Flamengo estaria disposto a negociá-lo. Vale destacar que o Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros e ainda mais 2 jogadores do elenco do Clube Paulista, e o Flamengo recusou a proposta. O próprio Pedro está bastante insatisfeito com a sua situação, afinal de contas o atleta não foi bem utilizado pelo então treinador Paulo Souza, e mesmo com a mudança da comissão técnica, não estaria descartado uma saída do jogador por parte do seu staff, que desde o período em que o Flamengo fechou as portas do Pedro para a seleção olímpica, que conquistou a medalha de ouro pela segunda vez consecutiva nos Jogos de Tóquio, já havia demonstrado também a sua insatisfação com relação à administração da carreira do jogador por parte do rubro-negro. Mas o Flamengo descarta negociar o Pedro para o mercado interno. O Flamengo estuda, sim, a possibilidade de negociá-lo, mas somente para o mercado do exterior. Vale destacar que, para clubes de fora, a multa rescisória do Pedro é de 90 milhões de euros, né? O equivalente a quase 500 milhões de reais. Mas lógico que se aparecer uma proposta bem abaixo disso, na casa aí dos 20 milhões de euros que o Corinthians ofereceu, acredito que o Flamengo aceita. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Eu, particularmente, acho temeroso vender o Pedro, já que o Gabigol pode ser convocado para a seleção, suspenso ou se machucar, e o Flamengo perde um substituto imediato. Não existe um outro centroavante no elenco para ser utilizado. Mas quero saber a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora o YouTube tem um novo recurso, o Valeu. Abaixo desse vídeo você vai ver um coraçãozinho. Então, você que já costuma contribuir nas nossas lives com superchat e super sticker, é a mesma coisa, só que para vídeos publicados, gravados, como este. Então, este vídeo valeu demais? Clique no coraçãozinho e contribua. O Flamengo que está de olho em um meia argentino que atua no Vélez Sarsfield. A informação vem do jornalista Matias Echeverri, da Argentina, e ele que cravou que o Flamengo entrou na briga com o São Paulo, que chegou a fazer uma sondagem pelo atleta, que tem 22 anos, ele que atua pelos flancos do campo, mas também pode atuar centralizado, é um meia atacante, veste a 10 do Vélez e é um dos destaques do clube argentino nas últimas 2 temporadas. Para que se tenha uma ideia, no ano passado ele realizou nada menos que 59 partidas, marcando 7 gols e 5 assistências. Neste ano são 24 jogos, 17 como titular, com 3 gols e 3 assistências, pelo clube que se classificou para as oitavas de final
da Copa Libertadores da América. Orediano tem apenas 22 anos, repito, e é um atleta tido como um dos mais promissores da sua posição no futebol argentino. O São Paulo, repito, chegou a fazer uma sondagem pelo atleta, no entanto, os dirigentes argentinos foram taxativos. Ele só sai pela multa, e a sua multa rescisória é de 8 milhões de euros. O jogador está avaliado nesta mesma quantia, o que chega em torno de 42 milhões de reais, e o Flamengo, sim, já sondou e buscou informações a respeito do atleta. Muito embora o Vélez tenha sido muito claro, os dirigentes argentinos, de que não houve qualquer proposta formalizada, não houve proposta oficial pelo jogador. Acredita-se que por menos que isso, algo, por exemplo, em torno de 5 milhões de dólares ou 26 milhões de reais, o Vélez Sarsfield poderia negociar o atleta em definitivo, mantendo parte de seus direitos econômicos em caso de uma transferência futura. O Flamengo estuda com muito cuidado esta situação. Vale destacar que se Orediano fosse contratado pelo Flamengo, ele só poderia estrear no dia 18 do mês que vem, na reabertura da janela para transferências internacionais. Ou seja, ficando fora da Copa Libertadores da América na fase oitavas de final, tanto na ida quanto na volta, diante do Tolima, da Colômbia, né? Jogos que são nos dias 29 deste mês e no dia 6 do mês que vem. E isso só poderia ser aproveitado a partir da fase quartas de final. Da mesma forma, só podendo atuar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil após esta data. Mas eu já disse aqui diversas vezes, o Flamengo precisa de um jogador para servir de opção para o Arrascaeta. Muito embora o Orediano, para quem não conheça, é um jogador cujas características se aproximam mais, se assemelham mais das do Everton Ribeiro, um jogador que atua pelas pontas, mas que costuma ter muita facilidade para afunilar e até mesmo para finalizar, mas pode sim também jogar centralizado como o jogador uruguaio. E eu, particularmente, acho que seria uma boa contratação. Não pelos 8 milhões de euros, não sei se ele valeria isso. Mas se o Flamengo conseguir baixar essa pedida para metade ou um pouco mais da metade, entre 4 e 5 milhões de euros, eu acredito que sim, seria um bom investimento para o rubro-negro. E você, conhece o Orediano? Seria realmente uma boa contratação? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora agora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!